ele fala com os dos eunucos ali da Babilônia, dizendo que não queria se contaminar com o manjar do rei. E é bem verdade que a Bíblia diz que quando o rei levanta aquele altar, aquela imagem que lhe representava, a Bíblia nos diz que os três que estavam ali não se curvaram. A Bíblia, ela deixa a nos entender que quando nós deixamos as dificuldades nos aproximarmos de nós entendemos que vai trazer algo caótico para nossas vidas. E Daniel se encontra em um momento muito difícil. Então Daniel foi para a sua casa. Fazer o que, meu diabo Pedro? Orar ao Senhor, buscar ao Senhor, clamar ao Senhor, interceder ao Senhor, pedir ao Senhor, porque a palavra de Deus diz em Mateus que aquele que pede, dá-se-vos-á, aquele que bate, abre-se-vos-á, aquele que busca, encontra. Então Daniel sabia que o Deus que ele servia, que os seus pais serviam, iria lhe responder. E não ia deixar, aleluia, os seus companheiros, os seus amigos, por nome Adonias, Misael e Azarias, perecerem em Babilônia. Babilônia é de verdade que Daniel e seus três amigos, sendo recém-formados, não foram chamados perante o rei, juntamente com os outros sábios. Mas Deus aí separou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que tem o seu nome, Ananias, Misael e Azarias. A Bíblia diz que Daniel entra no seu quarto. Ô irmão, como é bom quando a gente entra no quarto e a gente busca, e a gente clama, e a gente sente a presença do Senhor. Glória, aleluia. Eu confesso que quando eu vejo a história desse jovem, me faz lembrar de que quando eu estava no começo da fé, era aquele fogo fervoroso, era aquela vontade de buscar, era aquela vontade de indagar a Deus, era aquela vontade de estar nos pés do Senhor. E hoje, meu diabo, não é diferente, não. É as dificuldades que nos cercam, é as dificuldades que não deixam, é as dificuldades que não permitem que eu e você se curvamos, se humilhamos, buscamos, pedimos ao Senhor força, ânimo, graça para suportar as diversidades da vida. E ali Daniel, no versículo 19, o primeiro pensamento de Daniel após o Senhor lhe revelar o sonho e a sua interpretação foi louvar ao Senhor. O que é louvar ao Senhor, meu diabo? É ser grato pelos benefícios que o Senhor faz sobre as nossas vidas. É ser grato pelo amanhecer. É ser grato de chegar em casa à noite, encontrar os nossos filhos, encontrar a nossa esposa, do jeito que nós saímos e chegamos e encontramos eles perfeitamente como nós saímos. Então Daniel sabia que o Deus que ele servia era o Deus que iria lhe responder, era o Deus que ia lhe dizer: eu estou aqui, meu filho, peça o que você quiser, que eu estou aqui à disposição para lhe dar. Nós entendemos que a bondade, que a misericórdia, que a graça, que é o favor imerecível, que alguém possa abrir a sua boca e dizer: eu mereço alguma coisa. Epa! O que a gente ainda faz ainda é pouco, meu filho.
Paulo sofreu 40 chicotadas menos uma, enquanto nosso mestre sofreu quarentenas. E aqui Daniel ele diz que a bondade, o poder, a expressão espontânea de louvor a Deus são típicas daqueles que verdadeiramente amam e lhe servem. As dificuldades, minha irmã, vai aparecer. A vontade de parar vai aparecer. O momento de a senhora dizer assim: eu vou desistir, eu não aguento, eu não suporto. Mas isso era que os amigos de Daniel pensavam. Mas Daniel era íntegro, Daniel era grato, Daniel estava firme. Imagine quando jogaram Daniel na cova dos leões. A Bíblia não descreve quantos leões tinha dentro daquela cova. O rei se perturba, o rei se angustia, não dorme direito e desce na cova. Quando ele desce na cova, ao chegar naquela grade, ele clama a Daniel: Daniel. E Daniel lhe responde: estou aqui, rei. Deus ainda faz gente perder o sono por minha causa e por sua causa. Deus, ele ainda faz alguém se perturbar por mim e por você. Deus deixa alguém quieto, minha irmã, para dar vitória a mim e dar vitória a você. Assim era o Deus de Daniel. Daniel, não. Eu vou subir no meu quarto. Eu vou buscar. Eu vou clamar. Eu vou interceder. Eu vou me humilhar. E Deus vai me ouvir. Houve um decreto que os sábios, que os entendidos que estavam na Babilônia disseram ao rei: tu não decretasse que não podia fazer súplica a nenhum rei, a nenhum Deus. Sim, eu decretei e selei com o meu anel. E quando disseram para o rei: mas tem alguém ali que não deu crédito o que o senhor determinou. Quem é? É Daniel e seus amigos. Não estou entendendo isso. Daniel e seus amigos, o que vieram cativeiro para a Babilônia. Aqueles 3 jovens que não curvaram o rei lá na frente. Foi sim. Lança Daniel na cova do leão. Quantos não querem ver o seu sonho? Quantos não querem ver o seu projeto ir de água abaixo? Quantos não dizem assim: não vai dar certo? Mas quem te chamou? Aleluia. Quem te chamou? Ele conta comigo e com você. E aí Daniel, no capítulo 2, versículo 19, então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Como foi essa visão? Ele orando, ele buscando. Crente que busca tem história, irmão. Crente que busca, Deus se revela. Crente que clama, Deus se levanta. Crente que está se humilhando, Deus ouve. Crente que está ali de atalaia, vigiando, e o Senhor lhe responde. Deus respondeu a Daniel no momento mais difícil da vida de Daniel foi buscar o Senhor. E no momento mais difícil da nossa vida, a gente quer contar a nossa história para alguém. A gente quer dizer para alguém o que se passa, o que não se passa. E a gente não conta a nossa história para aquele que pode resolver o nosso problema. E falou Daniel e disse: seja bendito o nome do Deus para todo sempre,
Senhor. Se a gente procurar força, até no pastor Will, que é o evangelista Sérgio, nossa diácono Isabela, no diácono aqui, você não vai encontrar. Mas quando você deposita a sua confiança naquele que pode resolver o seu problema, naquele que pode mudar a sua história, naquele que pode mudar a tua situação, Deus se levanta do trono e faz com que o nome dele seja glorificado na sua vida e na minha vida, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia, glória. E ali Daniel ora pelos seus companheiros, para não ver eles ser condenados, para não ver eles ser condenados. Tem momento nas nossas vidas que a gente está lá em cima, mas tem momento também na nossa vida que a gente está lá embaixo, irmão. Tem momento que a gente está voando, mas tem momento que a gente está parecendo um gatinho, mofinho, sem força. E o Senhor chega, nos acalenta, nos dá força, nos ergue, para que a gente possa seguir a vida. Eu vinha dentro do carro conversando com o pastor e falando da história de dois homens, em Lucas capítulo 24, verso de número 42. Ali estavam dois salteadores, dois indivíduos. Indivíduo significa pessoas. Estavam ali na mesma situação, na mesma condenação em que o nosso Cristo, em que o nosso Mestre, em que o nosso Senhor se encontrava. Um começou a blasfemar, ou não é assim na nossa vida, nos continuando do dia a dia. Na maioria das vezes a gente só começa a dizer: o Senhor não está me vendo? O Senhor não está vendo por onde eu estou passando? O Senhor não vai mudar a minha história? Por que está se passando isso comigo? É porque Deus quer que você esteja mais intimidado com Ele. É porque Deus quer que você busque mais a Ele. É que Deus quer que você se aproxime mais dEle. É que Deus quer que você se confie mais nele. Ou você acha que eu sou um super-homem? Ou você acha que eu sou um superman? E quantas vezes dizia assim: eu estou bem, eu não estou suportando mais isso. Mas quando eu digo ao Senhor: Senhor, tu está vendo a minha esforço, tu está vendo a minha capacidade que não dá mais para ir avante, tu está vendo que eu não consigo ir mais além, Senhor. Por isso que Paulo diz: quando penso que estou forte, fraco estou. Mas também quando penso que estou fraco, Ele me fortalece. E Daniel se fortaleceu na oração. Daniel buscou aquele que poderia resolver o problema dos seus amigos. Daniel buscou aquele que poderia desfazer a condenação dos seus amigos, dos seus companheiros. Na minha vida, na sua vida, não é diferente, irmão. Quando a gente busca, quando a gente canta, quando a gente pede, quando a gente insiste, quando a gente persiste, Deus se levanta do seu sublime trono para nos dar a vitória que nós buscamos Ele. Glória a Deus, aleluia. Eu sirvo ao Senhor há 22 anos. E eu confesso que durante esses 22 anos, eu nunca disse a Deus: eu não quero mais te servir. Se não for para te servir, tu me guarda. Se não for para eu estar na tua presença, me leva. Se não for para estar fazendo a tua vontade, me guarda. Porque no Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 66, 67, 68, havia um discurso muito grande do Mestre. E quando escutaram aquele discurso, quando escutaram aquele sermão, quando escutaram aquela mensagem, disseram: vamos embora, porque grande é o discurso desse homem. No versículo 67, Jesus olha para os 12. Ei, vocês aí,
querem fazer o que eles fizeram, me abandonar. Não estou entendendo, não, Senhor. Vocês não viram, não? Eu estou exortando, eu estou ensinando, eu estou instruindo. Eu estou dizendo que a vontade do meu Pai é boa, é perfeita e agradável. Em João capítulo 17, versículo 15, versículo 16, versículo 17, Jesus disse, minha irmã: não vos peça que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Versículo 16, do capítulo 17 de João, Jesus disse: não sois do mundo, como eu também do mundo não sou. Versículo 17, Jesus disse: Pai, santifica-os na tua verdade, porque a tua palavra é verdade. Como ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai a não ser por mim. Para se chegar ao meu Pai, eu sou a ponte que leva até Ele. Tem que se passar por mim. Eu sou o mediador entre Deus e o homem. E ali Daniel diz que Deus é que muda os tempos. Diz que Deus é que muda as horas. Diz que Deus é quem tira reino. Diz que Deus é quem estabelece reino. Com Ele mora a sabedoria e a força. E ele diz mais: Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz. Jeremias capítulo 23, verso número 24. Jeremias disse que poderia alguém se escondesse da minha face. Quem poderá se esconder da minha face? Ninguém. Então Daniel sabia que o Deus de Jeremias era quem revelava os seus segredos, a sua vontade. Vai ter momentos na nossa vida que a gente vai ver uma dificuldade tremenda, grande, de nos cercar e dizer: estou sem força, não quero mais a continuidade. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer que os que confia no Senhor será como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Não se abale para uma palavra de alguém dizer: você não vai conseguir, isso não vai dar certo. Mas eu quero te dizer: quem te chamou é fiel para cumprir na sua vida. Quem está com você é maior do que eles pensam. A Bíblia diz que Balaão, dando crédito, ia lá, voltava e amaldiçoava Israel. Ia lá e amaldiçoava Israel. Ia lá e amaldiçoava Israel. Deus ia e revertia o quadro. Deus ia e mudava a história. A Bíblia diz que Balaão volta, sobe sua jumenta. E quando Balaão está ali, o anjo do Senhor aparece. A jumenta se encosta em uma barreira. E ali começa a machucar Balaão. E quando Balaão se encontra com aquela situação, ferido nas pernas, talvez, rasgadas as vestes, ele começa a machucar aquele animal. E aquele animal abre a boca. Por que tu me feres? Por que tu me matas? Balaão lhe responde: porque está me encostando na penha.
não vês o que eu vejo. Você quer que eu veja? Eu vejo o anjo do Senhor que está sobre a minha frente. Ele é quem deve ser adorado, Ele é quem deve ser glorificado, Ele é quem deve ser magnificado. Ele é o Todo-Poderoso. Enquanto alguém amaldiçoa a sua vida, Deus vai lá e desfaz a maldição, e faz a maldição se transformar em bênção para a sua família. Enquanto alguém diz não, o Senhor diz sim. Enquanto alguém bota a mão, o Senhor tira a mão. Enquanto alguém bota o obstáculo, Deus tira o obstáculo. Enquanto alguém diz não, o Senhor diz sim, porque o seu sim é porque permanece para sempre. Não adianta alguém se levantar contra a sua vida, não adianta alguém se levantar contra a sua família, não adianta alguém se levantar contra os seus projetos, não adianta se levantar com aquilo que você está projetando para você, porque Deus é quem irá fazer acontecer as maravilhas dele na sua vida. E Daniel sabia que o Deus que ele servia iria se revelar, ia mostrar o profundo, ia mostrar o escondido, e eles iam ver que Deus é Deus. Aqui, ó, só está nós. O número é resolvido, mas o Senhor está aqui recebendo cada adoração deste lugar. Esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, casa de oração, casa de se humilhar, casa de buscar, casa de pedir, casa de indagar, casa de dizer assim: eis-me aqui para fazer a tua vontade, para fazer o teu querer, para levar a tua palavra, para dizer o teu ide, para glorificar o teu santo nome. Quantos não queriam estar aqui, mas infelizmente estão nas camas dos hospitais por causa de que? Desobediência. Deus fala de um jeito, Deus fala de outro, e na maioria das vezes a gente não dá credibilidade, na maioria das vezes a gente não acredita que Deus pode levar a gente para aquele lugar. Mas Daniel foi levado cativeiro para a Babilônia. E no capítulo 4 de Daniel, no versículo de número, capítulo 3, versículo 19: então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou e ordenou que o forno fosse aquecido 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Pode alguém dizer que você não vai sair dessa? Pode alguém dizer que você não vai vencer? Pode alguém dizer que você não vai dar certo o que você está planejando, não vai dar certo o projeto que você está arquitetando no seu coração? Porque no versículo de número 35, no versículo 25 do capítulo 3, respondeu e disse: eu, porém, vejo o quarto homem solto, que anda passeando dentro do fogo, e nada há de lesão deles, e o aspecto do quarto homem é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se e os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, e nem as suas capas
tinham queimados, se mudaram, nem de cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Veja o que é que Deus faz. Deus muda o quadro. Deus muda a história. Deixa quem quiser se levantar contra você. Quem cuida de você é o leão da tribo de Judá. É o homem das mãos curadas. É o homem todo de branco, chamado Jesus de Nazaré. Ele acampa anjo na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na porta da tua casa, na tua saída, na tua volta para casa. Ele é quem te guarda. E Daniel sabia que Deus iria lhe responder. E Deus, Ele irá lhe responder. Como eu não sei, mas Deus irá lhe responder. Porque Jeremias diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Deus é aquele que irá lhe responder. É aquele que vai estar apto para te ouvir. Como diz Mateus capítulo 6, versículo 9: entra no teu quarto, feche a porta, porque o teu Pai que está em oculto verá a tua oração. O Deus de Daniel, Ele é aquele que pode mudar toda a situação das nossas vidas. Só basta eu e você acreditar. Em 1 João capítulo 3 eu encerro dizendo, em 1 João capítulo 3 versículo número 24: e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. Nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos dá. Apocalipse capítulo 2: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Isaías 35, verso 8 e o versículo de número 9. Isso é interessante, porque Gênesis capítulo 2, versículo 9: Deus colocou no meio do jardim a árvore da vida, mas quando o homem desobedeceu a sua palavra, Deus retirou ele do jardim, porque ele passou a ser semelhante a Deus, que conheceu o bem e o mal. E aí Deus tira o homem, cobre com algumas folhas, para não descobrir a sua nudez. Deus tira porque agora o homem passou a ser semelhante a Deus no conhecimento do bem e do mal. E ali ele tira o homem do meio do jardim, para que o homem não pudesse se aproximar da árvore da vida, que hoje é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu encerro dizendo em Mateus capítulo 7, versículo de número 20, 21, 22 e 23: pelas árvores se conhece as árvores. Não pode uma árvore boa dar frutos maus, e nem pode uma árvore má dar frutos bons. E naqueles dias muitos virão a mim e dirão: em teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônio, em teu nome curamos enfermos. E ele dirá abertamente: afastados de mim, malditos, eu vos não conheço. Em João capítulo de número 8, versículo de número 32: e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Versículo de número 36, o Senhor disse: se pois a árvore da vida, o Filho do homem, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só há liberdade, só há vida em Cristo Jesus. Sem Jesus Cristo, eu e você, absolutamente não chegaremos a lugar nenhum. E Daniel chegou ali na Babilônia para mudar a história daquele lugar. E eu acredito que aonde você for, Deus irá com você e a história vai ser mudada. Eu quero agradecer esta oportunidade de ter chegado aqui em Olinda mais uma vez. Eu confesso de todo o meu coração, a minha esposa me conhece quando eu digo isso, que quando eu venho para cá, ou quando o nosso amado pastor disse que veio para cá, eu muito me alegro, porque atravessar a Macedônia como nossa evangelista e a sua esposa, nossa diaconisa Ana, atravessam, para nós é uma alegria quando a gente vem para cá. É uma satisfação, é uma honra poder estar aqui nesse lugar. Eu acredito que pelos olhos que essa terra me comer, eu acredito que eu vou ver esse lugar aqui cheio. Eu acredito que o evangelista Sérgio, que eu vou ver esse ambiente maior. Isso aqui vai ficar pequeno para os nossos olhos ao que Deus irá fazer nesse lugar. Isso aqui é só para uma finalidade que nós estamos passando. Eu digo e confesso para a nossa diaconisa, nosso evangelista, pode contar conosco que estamos aqui à disposição da igreja, porque